Fala pessoal, como é que vocês estão? Quanto tempo? Saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, se cuidando em casa. Cuidem da família de vocês, cuidem de vocês mesmos. Enfim, aproveite esse momento que estamos em casa para buscar, crescer, se reinventar, amadurecer e sair desse momento melhor do que entramos, né? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Vamos tentar nos fortalecer para que possamos crescer a todo instante. Tudo bem? Então vamos lá, né? Nós temos hoje um objetivo muito simples na aula. Nós vamos tentar, compreender a dança enquanto linguagem social e fazer uma breve comparação, dessa linguagem social com a classificação ético-moral das danças, e o que isso significa. Como a dança ela pode ser uma linguagem, como ela se encaixa como uma linguagem social, ou seja, uma forma de comunicação, e como essa comunicação ela é classificada perante aos aspectos éticos e morais tradicionais da nossa cultura. Tudo bem? Que foi, claro, instituída e propagada a partir das gerações, a partir da construção entre as relações humanas que nós temos dentro e fora da escola. Então vamos lá, se a gente pegar o termo linguagem, na sua essência da palavra, vamos dizer assim, se nós pegarmos algum dicionário aí, provavelmente nós vamos achar algo parecido com essas definições aqui, que pode ser qualquer meio sistemático de se comunicar, ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, enfim, entre tantos outros, né? Ou ainda pode ser um sistema de símbolos ou sinais ou objetos instituído como códigos, signos, enfim. Na verdade, é como se fosse o seguinte, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Eu estou passando algumas informações de vocês a partir de fonemas, a partir da voz, da fala, e vocês conseguem me compreender e tentam, decodificar aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Para isso, é claro, nós estamos utilizando alguns canais, alguns meios que tanto eu quanto você domina. Por exemplo, se eu estivesse falando em um idioma o qual você não conseguisse entender, o qual você não conhecesse, provavelmente você não conseguiria me compreender. Da mesma forma, se você falar comigo em um idioma que eu não conheço, eu também não vou conseguir entender. Isso porque cada um dos códigos, signos e significados, eles dependem da construção humana, ou seja, dos significados que o ser humano atribui a eles. Tudo bem? Então, alguém de vocês consegue identificar qual é a mensagem que está aí? Ou qual é o idioma? E como ele está descrito na mensagem? Então, vamos lá. Se você tem algum conhecimento específico, ou já viu alguém fazendo algo parecido com o que está aí escrito, provavelmente você vai pelo menos identificar qual é o idioma. Ou seja, como está sendo falado, como está sendo passado. Então, quem tem algum mínimo conhecimento de Libras pode não decodificar a mensagem, mas pelo menos vai conseguir identificar que aí é Libras. Tudo bem? Língua Brasileira de Sinais. Porém, quem tem um conhecimentozinho a mais, quem tem um pouco mais aprofundado, que já consegue compreender algumas coisas, vai conseguir decodificar essa mensagem. E essa decodificação depende exclusivamente da sua prática com essa linguagem, com esses códigos. Então, se você não consegue compreender ainda, significa que você não tem o hábito de estar utilizando esses signos, esses códigos. Mas aí, se você tem, ficou curioso, essa mensagem aí tem dizendo uma coisa que é muito importante para esse momento nosso, Então, tire, T-I-R-O, T-I-R-E, tire o dia para sorrir, tá certo? Então, por mais difícil que esteja seu dia, tire aí o dia para sorrir e seja mais feliz. E aí, de onde é que eu consigo tirar isso? Na verdade, quando a gente está decodificando algum símbolo, procurando um significado para as coisas, nós vamos buscar
transcrever essa mensagem, essa informação para aqueles códigos que nós conhecemos, né? Para aqueles signos, para aqueles sinais que nós conhecemos e que nós compreendemos. Nesse caso está aqui, a gente pode identificar aqui, ó. Cadê o T que teve lá na outra imagem? Tem aqui o I, né? Cadê o R aqui? O R, o E, o O, enfim, você vai juntando os códigos, traduzindo, ou seja, ressignificando para aquele idioma, aqueles sinais que você conhece. Tudo bem? E esses signos eles podem ser desenhos, gravuras, números, enfim, o que eu quiser fazer. Então, se eu quiser criar um alfabeto próprio para que só eu e uma outra pessoa consiga entender, ou apenas só eu, se for o caso, eu vou criar aqui algumas instruções, né, alguns códigos, vou utilizar o significado do que eu quero, e aí a minha mensagem ela vai ficar codificada, tudo bem? Existe, por exemplo, como nós estamos utilizando nesse momento muitas ferramentas de comunicação virtual, existem algumas ferramentas que dizem codificação de ponta a ponta. O que é que isso significa? Significa que quando eu envio a mensagem, o aplicativo, né, ele faz uma codificação, mais ou menos em alguma outra forma, ou seja, ele embaralha essas letras ou símbolos, e essa mensagem ela só é desembaralhada, né, ou seja, traduzida, ressignificada, quando ela chega no seu destino. E isso acontece muitas vezes para garantir que a mensagem não seja interceptada, né, e que informações importantes não sejam vistas por pessoas que não devem. Tudo bem? E aí, pessoal, tem uma coisa que é muito importante. Não é nem só os signos que nós usamos, os símbolos que nós utilizamos, mas também a ordem deles. Então, essa ordem de agrupamento, ela diz muito. Por exemplo, se a gente utilizar aqui apenas o alfabeto que nós estamos acostumados, quando nós conseguimos a letra, então nós temos aqui várias formas de organizá-los. Por exemplo, vocês conseguem, utilizando aí só o alfabeto, você consegue decifrar essa mensagem que está aí a seguinte? Então, nós temos aí essa mensagem aqui. Opa, desculpa. A primeira mensagem, tá? Ela é igual à segunda, que é igual à terceira, que é igual à quarta. Você consegue decifrar aí? Então, vamos lá. Se você conhece alemão, você vai conseguir decifrar essa frase aqui. Se você consegue compreender o francês, você vai conseguir isso aqui. Se você compreende o inglês, você vai conseguir esse aqui. Se você compreende o espanhol, vai conseguir decifrar essa aqui. E se você for português, eu vou ter que ler para você, né, e dizer que agora que já decifrou a mensagem, porque você recebeu. Você só recebeu a mensagem porque a codificação que eu usei foi a mesma que você consegue decifrar. Ou seja, você tem completo domínio desse sistema de códigos. Tudo bem? E aí, nesse sistema de códigos, né, na comunicação humana, nós temos algo bem importante, que é a relação da teoria da comunicação, que o emissor, nesse caso que nós estamos conversando aqui sou eu, né, passa uma mensagem através de um canal. Nesse caso eu estou usando aqui o canal sonoro, né? Eu estou passando aqui informações para vocês, e essas informações elas vão ser decodificadas a partir da audição de vocês. Por exemplo, se algum de vocês tiver com problemas de audição, ou se o aparelho de vocês aí estiver com defeito e tiver com algum chiado, por exemplo, ou se meu microfone não estiver em boas condições, ela pode gerar alguns ruídos, tudo bem? E esses ruídos podem comprometer a codificação ou decodificação da mensagem até chegar a você, que é o receptor, nesse caso que nós estamos conversando aqui, tudo bem? Deixa eu pegar um exemplo mais prático para vocês. Imagina comigo, nesse período agora de pandemia, nós estamos o tempo todo assistindo lives, tudo bem? E essas lives, elas estão utilizando uma codificação que provavelmente nós conhecemos. Então vamos supor aqui que eu estou pegando uma live onde tem duas pessoas conversando sobre um tema qualquer, tudo bem? Então nós estamos falando no idioma português, através de som e imagem, tá? De uma forma que eles conseguem se entender. Mas por um acaso, acontece um ruído. Qual é o ruído?
É um ruído em que minha internet falhou por acaso. E aí a fala daquela pessoa que está falando, ela tem pequenos cortes, tá? Então o ruído é como se fosse uma interferência. Em alguns casos, o ruído não chega a comprometer a codificação ou decodificação da imagem, tá? Desculpa, da mensagem. Porém, esse não comprometimento, ele se deve principalmente pelo contexto que nós estamos. Então, por exemplo, eu estou passando uma mensagem para vocês e a codificação foi feita, a mensagem foi passada e o ruído foi pequeno. Então, mesmo que corte algumas mensagens, alguns símbolos, alguns códigos, você consegue interpretar a mensagem porque você consegue simplesmente, a partir do contexto, a partir da minha fala, recodificar o que se perdeu. Tudo bem? Da mesma forma, se por um acaso essa internet falhar por um tempo maior e que tire você do contexto, pode ser que você ou não consiga decodificar a imagem, ou seja, não consegue entender, ou você pode entender a mensagem de forma equivocada, errada. Tudo bem? E isso é um ciclo. Importante lembrar que quanto mais pessoas envolvidas na teoria da comunicação, ou quanto mais pessoas envolvidas na transmissão de uma mensagem, maior o risco de ruído, porque o ruído vai interferir o tempo todo. É como se a gente pegasse aqui aquela brincadeira do telefone sem fio. Então, da pessoa 1 para a pessoa 2, tem um ruído, tem uma codificação, um canal, uma decodificação, outro ruído e a recepção. Se eu coloco outra pessoa, isso dobra, tá? Isso é 2 vezes mais. E isso vai deixando a comunicação mais complexa e mais suscetível a falhas. Então vamos lá. Então, se a gente for utilizar códigos, por exemplo, é uma coisa muito simples. Mas para que seja utilizado, é necessário que as duas pessoas compreendam. QAP? Então vamos lá. Se você conhece, alguém que trabalha com rádio amador, serviços de emergência, vocês vão perceber que a linguagem do Q, ela é muito importante, principalmente para reduzir os ruídos do meio de comunicação que é o rádio. Por quê? Quem já usou rádio amador sabe que existem algumas interferências e às vezes você escuta a mensagem cortada, quebrada. Tudo bem? Então, quando a gente usa o código Q, significa que a pessoa que está do outro lado vai tomar por referência sempre o símbolo da letra Q, o som da letra Q. Então, mesmo que o som tenha falhado, se eu não escuto a letra Q, significa que a mensagem está com ruído, ele vai ter que repetir. Tudo bem? Então, naquela hora que eu falei para vocês que é P, eu estava simplesmente perguntando se vocês estavam na escuta, tá? Como está colocado aqui. Tudo bem? E aí, por exemplo, se você está em QAP, você vai responder QAP. Se por um acaso você não escutou o Q, significa que você teve uma interferência, você vai responder para mim QRN. E aí significa que eu vou ter que repetir minha última mensagem para evitar que ela se perca ou seja mal interpretada. Tudo bem? E aí fica evidente que quando a gente conhece o código, e os seus significados, é claro, vai ficando mais fácil. E como toda linguagem, é prática. Se você utiliza essa linguagem, você vai se tornando mais habilidoso, vamos dizer assim. Se você não pratica, aos poucos você vai perdendo a prática. Uma coisa que aconteceu comigo foi a questão da prática em Libras. Quando eu trabalhava com surdos, eu conseguia me comunicar numa boa com todos eles. Mas agora eu não consigo mais conversar com ninguém. Então, essa é uma coisa bem particular daquelas pessoas que fazem outros idiomas, que quando deixam de praticá-lo, normalmente perdem as habilidades. Exceto, claro, naquele que a gente chama de idioma nativo, que é aquele que você usa desde sempre. Tudo bem até aqui, galera? Se alguém tiver alguma pergunta, não ficou bem claro, nem interpretado, provavelmente teve algum ruído nessa nossa comunicação, vai lá no WhatsApp ou então lá no próprio mural do Classroom, deixa lá sua mensagem, tá certo? Em uma outra forma de símbolos e signos que a gente continua a comunicação para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem?
Então, vamos seguir aqui. Vê só, algumas vezes nós não precisamos de todos os códigos e significados para conseguir decifrar uma mensagem, tá? Lembra do que eu falei daquele ruído? Então, o ruído ele pode acontecer tanto na linguagem falada como na linguagem escrita, por exemplo, tá? E aí, dependendo do contexto que você estiver, você consegue compreender a mensagem, mesmo que os códigos não estejam equivalentes, tá? Isso se dá principalmente pelo contexto. E aí, você consegue ler o que tem nesse textinho aí? Vamos lá, tenta aí. Capricha, atenção. Dá para ver que tem algumas letras que estão embaralhadas, tem alguns números aí no meio. Acho que os professores de matemática andaram dando uma voltinha por aqui. Então vamos lá. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? E aí, você conseguiu ler também dessa forma ou ficou um pouquinho difícil para você? Então vamos lá. Nessa interpretação da linguagem com códigos que não estão completos ou que não estão completamente codificados, a gente pode pegar esse aqui um exemplo clássico, que é mais ou menos o seguinte: uma parte da mensagem foi codificada e outra não foi, tá? E aí da mesma forma eu vou ter que fazer quando eu receber a mensagem. E todo esse embaralhado de números que tem aí, ele basicamente pode ser considerado como se fosse um ruído, tudo bem? E aí vê só, deixa eu ver aqui. Essa questão dos códigos, né, os significados, eles dependem exclusivamente daquilo que você já conhece, tá? Vamos supor que eu pego uma criança pequena, né, para ler essa mensagem, que ela não domine ainda tão bem a questão da construção, não sei, acho que é construção silábica, né, das palavras, não sei exatamente, tá? Me perdoem por essa falha. Mas aí, por exemplo, se você pega uma pessoa que não domina exatamente isso aqui, fica difícil, tá? Então, vê só. Vê se alguém de vocês conhece essa música aqui. Ó. Vocês vão tentar identificar a música só com os gestos, né? Com a expressão corporal do artista, tudo bem? Eu acho que até que alguns de vocês já lembram disso aqui. Eu já devo ter passado até isso para vocês, mas é só para a gente relembrar, tudo bem? Veja se vocês conseguem identificar aí qual é a letra da música, né? O que significa a música em si. A música ainda não começou, ele está se preparando, né? A música por enquanto não tem áudio, tá? Mas aí vai começar. Tenta identificar a partir dos gestos dele, né? A partir do significado que você acha que tem os gestos dele, qual é a música, o que é que ele está tentando falar a partir dos gestos, tudo bem? Então ele vai fazer alguns gestos que podem ter significado para você, podem ter para mim, que podem ser iguais ou podem ser diferentes, tudo bem? Alguém já sabe qual é a música, né, que está aí? O que poderia significar cada um desses gestos? E aí quando você começa a identificar algumas características que são próprias ou particulares de algo, de alguém ou de alguma situação, você começa a juntar os códigos, né? Então, os códigos separados, eles não têm muito significado, né? Eles são apenas gravuras, enfim, não tem muito significado. Mas quando eles são juntos e que eles se aproximam, né? Quando eles estão próximos de outros códigos fazendo uma referência, isso vai facilitando a nossa vida. Por exemplo, imagine que eu vou escrever um texto, sei lá, na língua portuguesa, e eu uso letras, tudo bem? Como todo mundo usa. Porém, eu não possuo os elementos de pontuação, nem de espaço, tá? Nem acentuação gráfica, enfim. Quando eu tiro alguns desses elementos da linguagem, desses códigos, né, dessa sequência de códigos,
automaticamente eu não vou conseguir codificar a mensagem exatamente. Tudo bem? Então vocês vão ver aí que tem alguns códigos, tem algumas coisas que dá para interpretar. E aí é bem simples, tá? Se você consegue reconhecer na imagem, né, algum código, algum significado que seja pejorativo, que seja, como eu posso dizer, fugiu a palavra agora. Enfim, se você tem alguma coisa que acha que não deveria estar nesse vídeo, provavelmente você conhece esse gesto e essa ação, né? Então é obsceno, lembrei agora. Se você viu algum gesto obsceno, é porque você conhece esse gesto. Porque se você mostrar esse gesto obsceno, por exemplo, para alguém que não conhece, ele provavelmente não vai saber o que significa. Tudo bem? Aí a música qual é? Então vamos lá. Se você pega, por exemplo, um gesto de autoflagelação, como que acontece no vídeo, né? Você só vai saber que aquilo é um castigo se você conhece o que é autoflagelação. Se você não sabe, nunca ouviu falar ou nunca viu uma imagem, por exemplo, de autoflagelação, você não vai conseguir interpretar. Assim como o gesto de masturbação que tem no vídeo, tudo bem? E aí era aquilo que eu estava falando para vocês. Quando a gente coloca os elementos junta os elementos, né? A gente tem mais informações e consegue codificar a mensagem com mais facilidade. Então, por exemplo, considere naquele momento que nós estávamos sem som, todas as letras em sequência, mas sem espaços e sem pontuação. E aí agora, quando a gente acrescentou a música, nós temos aqui agora como se tivéssemos as letras, mas que elas estão organizadas, né, a partir dos espaços e do sistema de pontuação. Tudo bem? E aí foi o que eu falei da questão do gesto de flagelação e de masturbação, tudo bem? Se você consegue identificar esses gestos obscenos de autoflagelação, provavelmente você conhece esse gesto de uma outra experiência sua, tá? Se você não conhecesse esse gesto de experiência, você não seria interpretado como um gesto obsceno, assim como eu estou dizendo para você agora, né? Você passaria a reconhecê-lo a partir de agora que você sabe o que significa. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Quando a gente fala de linguagem, né, eu já mostrei para vocês a importância de ter os códigos bem organizados na sequência e com todos os elementos. Quanto mais elementos, mais fácil, né, de identificar. E isso é uma coisa muito importante na nossa vida, principalmente quando nós utilizamos códigos que nós não conhecemos. Porque às vezes pequenas diferenças, né, pequenos ajustes ali em um código que passou despercebido por eu não conhecer, ele pode comprometer todo o resto da mensagem. E eu trouxe duas tirinhas para vocês, para que a gente pudesse entender isso, né? Então, por exemplo, elas falam do, acho que é estrangeirismo, não sei, eu acho que deve ser isso, eu acho que não sei como é que a língua portuguesa chama. Mas enfim, é quando uma língua, no caso nós que falamos português, né, usa nomes específicos de outra língua, ou seja, outros códigos, e muitas vezes sem conhecer o que significa. E aí a primeira tirinha ele fala, por favor, faz entrega. E aí o cara diz que não, que só delivery. Tá? E aí provavelmente ele não sabe que o delivery significa exatamente entrega. Ou então, a segunda tirinha, por exemplo, que tem lá, estacionamento closed, desculpa. Né? Não sei se nem se a pronúncia é assim, meu inglês é péssimo, tá? Me perdoem. Mas aí significa basicamente, né, que o estacionamento está fechado. Então, não adianta muito você usar códigos e sentidos, significados, se você não os compreende, tá? Então, quando a gente fala de linguagem, a gente precisa lembrar disso, tá? Por que a gente precisa lembrar? Porque pequenas correções, elas fazem muita diferença. E aí essas correções, quando a gente domina a linguagem, os códigos, fica fácil. Quando a gente não domina, é muito arriscado. Por exemplo, olha que camiseta legal aí, ó.
Alguém compraria essa camiseta? Olha, está em promoção, era 20 e poucos reais, está aí por R$ 9,99. Tudo bem? E aí tem uma mensagem bacana aí, dourada em inglês. E aí, provavelmente, para quem é do inglês, deve ter alguma coisa parecida com rappers durante a noite. Então, ótimos rappers durante a noite, enfim. Só que, no fundo, um simples erro de grafia pode mudar completamente o significado da mensagem, né? Então, por exemplo, nesse caso aí nós temos ótimos, alguém sabe? Então vamos lá, eu vou traduzir para ficar mais fácil. Então, vê só, essa palavra aí, ela tá faltando um P no rappers, tudo bem? Rappers em inglês significa, na verdade, artistas que cantam rap, beleza? Só que esse caso, ele é escrito com 2 P's, tá? Então aqui tá faltando um P, tá certo? E esse anúncio aí, ele deu uma maior polêmica, porque da forma que está escrito aí, por conta desse erro de ortografia, utilizando uma linguagem estrangeira, ele muda completamente o significado do que está essa camiseta. Então, o cara que comprou essa camiseta para usar no dia a dia, ele, em vez de estar dizendo por aí que vai ter ótimos rappers nessa noite, né? Ele vai simplesmente estar dizendo aí que tem ótimos estrupadores essa noite. Então, um P transformou, por exemplo, o significado de um rapper, que era um artista que canta, em um estrupador. Então, imagina o quanto é perigoso a gente utilizar códigos que nós não conhecemos, que nós não dominamos. Tudo bem? E aí eu volto exatamente para a teoria da comunicação. Então, lá na camiseta tem uma mensagem codificada, e quando eu decodifiquei, eu só vou conseguir identificar as falhas nessa codificação ou os erros se eu dominar bem a codificação, tá? O código. Se eu também não domino, eu vou absorver a mensagem como ela foi passada. E muitas vezes, algumas pessoas falam coisas e as outras entendem exatamente a mesma coisa. Porém, existem casos que dizem assim, ó, o que eu falei é uma coisa e o que você entendeu é outra. Então, provavelmente existe aí, nessa comunicação, uma falha, seja na codificação ou na decodificação, que pode ter sido provocado tanto pelo ruído externo, como simplesmente por um erro de codificação ou decodificação por falta de conhecimento. Beleza? E aí a gente chega exatamente no que nós temos para conteúdo de aula especificamente, né? Eu espero que vocês tenham compreendido bem, né, o porquê de estarmos aqui tratando da dança, né, enquanto linguagem. Então a gente fez todo um percurso sobre a linguagem, sobre os códigos, até chegar na dança. Então, se vocês pegarem os conceitos de dança, existem vários, tá? Existe a dança enquanto movimento, existe a dança enquanto arte, mas a dança na sua essência, né, a dança enquanto expressão, enquanto aspecto da cultura do homem, né? Aquilo que liberta os seus desejos, suas vontades, os seus sentimentos, ele pode ser considerado uma linguagem social, porque através dela nós conseguimos conversar, dialogar, falar, passar uma mensagem para alguém. E como é que isso acontece? A gente tem que compreender que as danças, elas são como se fossem idiomas diferentes. Elas podem ser parecidas, tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, o português e o espanhol, ele traz muito mais semelhanças do que o português com, sei lá, o japonês, né? Para deixar bem evidente essa diferença. Nas danças, ela tem a mesma característica. Então, se eu pegar o frevo, ele é como se fosse um idioma. Se eu pegar a quadrilha, né, é como se fosse outra. Se eu pegar as danças indígenas, é um outro idioma. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pegar uma dança, ela pode ter significados diferentes. Desculpa. Se eu pegar um movimento de uma dança, ela pode ter significados completamente diferentes do que em outra. Tudo bem? Então, cada uma dessas danças tem seu próprio idioma, tem sua própria codificação e decodificação. Okay? Seus próprios gestos, signos e significados, que podem ser compartilhados com outras danças ou não. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então a gente tem que lembrar que na dança, assim como na linguagem escrita, falada,
nós temos um conjunto de códigos, né, de elementos que fazem com que a interpretação correta aconteça, tanto na transmissão, na emissão da mensagem, como na recepção. E ela também está suscetível a ruídos. Tudo bem? Então vamos lá. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, vai lá no privado, vai lá no mural, deixa lá que a gente tenta se ajudar. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os elementos da dança? Vocês viram lá no filme, né, Se Ela Dança, Eu Danço, alguns elementos bem clássicos da dança. Eu pedi para vocês observarem esses elementos e o quanto eles tenham contribuído para passar a mensagem. Então, Emily, lá em um dos momentos, numa cena lá no cais, ela diz que todo mundo, né, os bailarinos, eles têm a política, né, a intenção de flash mobs, que é, na verdade, uma movimentação, uma apresentação para chamar a atenção sobre alguma coisa, mas eles não estão falando nada. Ou seja, eles não estão codificando a mensagem, eles estão falando coisas aleatórias. E aí, se a gente pegar a dança, é mais ou menos o seguinte: se a dança ela é utilizada como comunicação, nós podemos pegar, por exemplo, que um passo é como se fosse uma palavra, tá? Se eu ficar aqui jogando palavras aleatórias, ninguém vai conseguir compreender nada. Se eu juntar essas palavras num parágrafo, por exemplo, num texto, fica mais fácil de compreender. Tudo bem? Então é como se fosse uma coreografia, o texto é como se fosse uma coreografia. E aí nesse texto é onde eu quero chegar. Existem textos que são simples de interpretar e existem textos que são complexos de interpretar. A mesma coisa acontece na dança. Existem algumas danças que são simples de interpretação, outras são bem complexas. Isso significa que se a gente tivesse aqui num texto, eu pegaria, por exemplo, aqui uma literatura de cordel, né? Ou então um texto clássico, né? Lá sei lá, da época, enfim, não sei. Mas é um texto de teor com vocabulário pesado, um vocabulário denso, tudo bem? Com cheio de palavras que eu não conheço. E isso obriga o leitor, né, quem está decodificando a mensagem, ou quem está assistindo a dança, um pouco mais de esforço para poder compreender o que está sendo passado pela dança, tá? E lembrando que a dança existe em vários tipos, né, várias formas. Existem várias formas, inclusive, de classificar as danças, tá? A gente vai usar uma aqui, porque eu particularmente gosto dela e eu acho que ela pode contribuir muito com a formação de vocês, mas vocês vão encontrar outras por aí, tá? Então, para relembrar, nós temos a expressão facial, expressão corporal, música, figurino, cenário, iluminação, efeitos especiais, acrobacias, enfim. Tudo que a gente usa para gesticular, né, para mostrar e passar mensagem. É como se eu pegasse aqui o seguinte: eu posso simplesmente escrever uma mensagem, ou eu posso escrever a mensagem, colocar algumas figuras ilustrativas, né, fazer um vídeo de incorporação lá, botar um áudio, enfim. Quanto mais elementos eu colocar para explicar aquele texto ou para me expressar, mais elementos você vai ter e maior a chance de você codificar exatamente aquilo que eu quero. Tranquilo, galera? Estou falando muito rápido, então se eu estiver falando muito rápido, alguém levanta a mão aí que eu estou vendo vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos brincar para a gente não surtar, beleza? Então vamos lá. Se a gente conhece cada um desses elementos, tudo bem? Então, se a gente conhece cada um desses elementos, então a gente fica muito simples de compreender. Então vamos lá. Vamos pegar a expressão facial, tá? Então vamos compreender a dança a partir da expressão facial. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a expressão da dança e aí vê só, vê se vocês conseguem identificar quais são os sentimentos. Vê como é fácil, como é simples. Feliz. E ó. Irritado. Surpreso. Chorando. Triste. Com medo. Assustado. Engraçado. Tímido. Sério.
sério, feliz, irritado, surpreso, chorando, triste, com medo, assustado, engraçado, tímido, sério. Então, pessoal, a gente pega mais ou menos o seguinte. Imagina, se eu olhar para alguém, muitas vezes, se for uma pessoa expressiva, a gente consegue identificar se ele está feliz, se ele está triste, se ele está chateado, se ele está com medo, se ele está chorando, enfim. Esses significados da expressão corporal, eles só são identificados porque nós conhecemos essas expressões que nos é comum, tá? Então, por exemplo, existem alguns relatos, por exemplo, de pessoas, na verdade de crianças que foram criadas em tribos de animais, que não expressam algumas dessas sensações a partir da expressão facial, tá? Por que ela não expressa? Porque simplesmente ela não conhece. Então, a gente passa a compreender algo quando a gente também passa a conhecer, tudo bem? Só tem um detalhe, né? Para que nós consigamos, na verdade, compreender, nós temos que analisar não apenas um elemento, como nós estamos aqui, a expressão facial. Nós temos um conjunto de elementos. E qual é o problema? O problema todinho da identificação da mensagem na dança é que esses elementos corporais eles não acontecem separados, isolados, como nós vimos no filme, né? das expressões faciais lá. Eles acontecem quase sempre de formas simultâneas, tudo bem? E aí eu vou pegar aqui um vídeo que vocês já viram, inclusive, lá a semana que antecedeu o filme, que é sobre o Quarupi, né? Que é um ritual, né, de homenagem aos entes queridos que se partiram, né? Como se fosse uma recordação daquelas pessoas que foram embora, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o Quarupi, a gente vai conseguir identificar alguns elementos. O primeiro dele vai ser o cenário, tá? Então, se vocês verem aí, não é em qualquer ambiente, existe toda uma preparação do cenário. E esse cenário, ele tem um significado. E aí, qual seria esse significado? É como se eu pegasse um painel num musical, por exemplo. E aí, ó, se eu pegasse aqui, ó, deixa eu pegar aqui, pronto. Eles estão agora no centro da aldeia e existe todo um ritual, né? Tem todo um processo de adaptação. E aí eles vão aqui simplesmente passar de um lado para o outro, batendo o pé, tá? Então, se nós pegarmos aqui esse elemento bem simples, ele pode não significar nada para a gente, porque a gente não conhece os significados de lá. Mas por exemplo, se você parar para conversar com um índio desse, que eu tive a oportunidade de fazer isso lá no museu, né, de Brasília, estava tendo uma exposição do povo Xingu, um dos dias que eu estava lá, e a gente começou a conversar com os índios, e ele me disse o seguinte: por que eles batem o pé? Quanto mais forte ele bate o pé no chão, mais forte é o som do guizo, tá? Então é como se essa mensagem fosse mais distante, fosse mais longe, tudo bem? Se a gente pegar aqui o figurino deles, ou a vestimenta deles, nós estamos vendo aqui que existe uma pintura corporal no corpo deles. Embora não seja uma roupa propriamente dita, mas essa forma de pintura, ela é considerada como elementos de figurino. Por que elementos de figurino? Porque essa pintura não é utilizada no dia a dia. É como se fosse um traje de gala, é como se fosse uma roupa especial. Então é uma pintura especial que é típica dos trajes, né, das tribos indígenas, tudo bem? E aí, claro, tem um significado para eles, né? Então, quando eu bato o pé, quanto mais forte eu bato o pé, mais energia eu gasto, mais eu transpiro e mais energia eu passo para aquele ente querido que se foi, tá? Isso segundo os índios que estavam lá no museu e que conversaram com a gente nessa exposição que eu tive o prazer de participar, tudo bem? E aí tem todo um processo de preparação até chegar a esse ritual, até essa dança. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente começa a descobrir, por exemplo, que essa pintura ela funciona como figurino,
que esses troncos eles representam no cenário o ente querido que faleceu, né? Quando ele bate o pé no chão com a intenção de passar energias positivas e fazer com que essa mensagem ela se espalhe por todas as pessoas que eles possam vir a chegar, que ela é feita no centro da aldeia para fazer a poeira subir e mostrar para os povos, né, de outras regiões que não puderam estar no ritual, né, que nós estamos celebrando a morte de alguém, né, que nós estamos relembrando de alguém. Então, quando começa a se juntar esses elementos todos da dança, a dança começa a ter outro significado. Nós conseguimos perceber outros elementos que antes passavam despercebidos. Tudo bem? Tranquilo? E aí tem uma coisa que é bem simples, né? O quanto os códigos, né, e significados, eles são diferentes. Nós vimos aqui que nessa dança, muitos deles estão praticamente pelados, né, nus. E não parece vulgar, não é vulgar. Por que não é? Porque tem um significado para eles, isso é da cultura deles. Então, se nós pegarmos aqui essa dança, que é batendo o pé simplesmente, quase praticamente nu, né, não tem vulgaridade. E essa dança nada mais é do que uma representação. São aquelas danças que representam a relação mítico-religiosa. Então, eles transparecem costumes de um grupo social, né? Que nesse caso pode ser danças de caça, de colheita, de celebração, de família, de festividades, enfim. Eles podem transparecer e passar a mensagem do que eles quiserem. São propriamente de uma cultura específica. Então, por exemplo, se nós formos dançar essa mesma dança aqui em praça pública e inventar de fazer com os mesmos elementos, nós vamos ser reprimidos, porque isso não é comum da nossa cultura. Então, eu não posso simplesmente pegar um elemento qualquer. Imagina que eu vou fazer essa dança e eu vou fazer apenas a questão da vestimenta típica deles. E aí não vou nem fazer o figurino completo, eu vou só tirar a roupa e vou lá dançar. Então, eu vou com certeza ser mal interpretado, porque as pessoas que estão vendo essa apresentação de dança não conhecem a dança. Então, nas danças existe muito isso, a falta de interpretação ou a interpretação equivocada do que elas perpassam. Tudo bem? E aí, por exemplo, existem danças, né, que já é uma outra categoria, que são as danças sensoriais, onde os bailarinos eles tentam mostrar, através das suas habilidades, eles procuram mostrar emoções, expressar emoções, passar uma mensagem de uma emoção, ou seja, contar uma história a partir dos seus movimentos corporais dentro de um ritmo musical, para fazer com que as pessoas que estejam assistindo consigam decodificar essa mensagem. E aí é mais ou menos isso. A gente diz que num texto, né, o texto ele tem um sabor especial. Eu tinha um professor que dizia que a gente precisava ler as entrelinhas do texto, ou simplesmente compreender o contexto do texto, né? O contexto daquele momento, o que está por trás daquela leitura. Na dança não é diferente, tudo bem? Quando a gente fala de danças sensoriais, os bailarinos, né, os dançarinos ou quem está dançando, ele procura passar uma mensagem para que as pessoas que estejam assistindo consigam interpretar. E essa interpretação ela é muito importante, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é a apresentação de um bailarino brasileiro. Como é o seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon? Como? John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do povo. Na análise preconceituosa inicial, né? E até o final. Eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano. E o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que
no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo para mim fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu tô atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar pra gente como street dance nessa versão. E aí eu queria fazer uma pausa aqui para vocês tentarem refletir principalmente no que diz respeito ao aspecto, né, preconceituoso do juiz, né, do júri, né, porque o Cisne Negro é uma obra muito famosa do balé, né, que é interpretada, né, dentro de um contexto de cenário, de figurino, de coreografia, muito rígido, né, como todas as apresentações de balé. E aí a proposta que esse bailarino traz, né, que esse cara traz, é justamente de modificar tudo isso. Beleza? Tá. Boa sorte. Lembrando que é a história de um cisne, né, que se debate até a morte, tá? Bravo! Rapaz, você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito isso. Ok. Olha, eu não sei se eu tô mais emocionada por Bem ele. assim. Obrigado. E aí, pessoal, é basicamente isso, né? Então, quando uma mensagem ela é utilizada, né? Ela é transmitida muito clara, mesmo que falte alguns elementos, como foi o caso aí de figurino, de cenário, enfim, a mensagem ela é codificada, né? Ela é codificada e decodificada com quem está assistindo. Então essa mensagem ela é transmitida a partir da dança porque existem elementos que foram muito bem estruturados, tudo bem? Foram muito bem codificados e transmitidos. Nesse caso, ele conseguiu contar muito bem, né? Mesmo não utilizando nada do balé,
a história que era contada na mensagem original, né? É como se ele tivesse traduzido o texto. É como, traduzido a apresentação de dança. Imagina comigo, é como se ele tivesse pegado a apresentação do Cisne Negro, que estava lá, vamos supor, no inglês, e ele traduziu exatamente para o português, tá? Ou se for por uma característica nossa aqui do Nordeste, né? O nordestinês, que a gente chama, né? Então, traduzir toda aquela mensagem da obra principal, utilizando a linguagem corporal, a linguagem da dança, que ele achou mais adequada. Que nesse caso foi o street dance. Tudo bem? Então, quando a gente fala na dança, é muito de linguagem, né? Então a gente precisa compreender bem isso. Beleza, galera? Eu vou pedir desculpa para vocês. Essa aula ela vai ficar bem mais longa, né, do que as demais, mas aí vocês não se preocupem não, que ela tá bem light, tá certo? Não vai ter tanta atividade no final para vocês fazerem, não. Tem só uma pesquisazinha para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Existem outras danças, por exemplo, que podem ser classificadas de forma diferente. Algumas, por exemplo, bem próximas de vocês, tá? Eu não vou pegar nem alguns elementos que estão mais próximos, né? Que fazem com que a compreensão seja ainda mais fácil. Mas aí, por exemplo, isso é uma coreografia de fit dance, né? Muito famosa, cara. E aí tem mais o seguinte, vocês conhecem essa música? Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Lança aqui que eu já lancei. Chapuletei, 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 chapuletei. Deixa de caô, o negócio é. E aí, pessoal, eu não vou nem deixar passar muito tempo, tá? Porque vocês conhecem essa música melhor do que eu, tá? Eu não conheço a fundo esse idioma, ou seja, essa linguagem corporal do brega funk, tá? Eu não sou expert nisso, mas aí eu vou trazer para vocês uma comparação do que é a linguagem como um todo na dança, tá? Então as danças, elas são classificadas, por exemplo, a dança pornográfica são danças que imitam o ato sexual, seja com parceiro fictício, seja com algum objeto que se identifique com o órgão genital, né? Utilizando a masturbação ou coisa desse tipo. Então elas são de cunho comercial, né? Cuja intenção principal é provocar excitação. Né? Tratam os assuntos obscenos, geralmente, e motivam muito o lado sexual das pessoas, né? São aquelas danças orgásticas, né? Orgiásticas, desculpa, e que dão asa à fantasia do ser humano. Nada contra as danças pornográficas, tudo bem, pessoal? Eu só quero trazer para vocês que vocês, às vezes, podem estar fazendo, podem estar interpretando exatamente aquilo que a gente viu aqui, ó. Quando a gente está usando, por exemplo, um termo, uma mensagem da qual a gente não domina completamente e pode estar sendo mal interpretado por um erro, uma falha que não consegue compreender. E aí quando a gente trata aqui, por exemplo, a dança, né, como sendo pornográfica, eu peguei aquela coreografia do Nelson Saboia por uma simples expressão. Lá é apenas um pequeno gesto, então ele tem basicamente um tapa com a mão, um tapa com a outra e uma ativação do quadril que provavelmente está simbolizando um ato sexual, tá? Se você acha, por exemplo, que isso não está evidente, eu vou trazer um outro momento, né, que não é a mesma coreografia, tá? É um outro hit também de brega funk, para vocês entenderem mais a fundo. E aí, nesse momento, nós temos alguns elementos a mais. Ao invés de apenas o ato pessoal, existem alguns momentos de... caralho! É o Balaquinha. Prazer, Chevy que é o louco, eu tô só calado. Arrastei ela pro meu carro. Oxe, velho, o bagulho. Agora vai. Arrastei ela pro meu carro, dei um trato em um amasso. Ela gemeu no meu ouvido, me chamando de Tá ligado, né? Sou safadinho, safado, cachorro e safadão. Quando eu tava no pique, ela sentiu a pressão. Tome porradinho, tome porradinho, tome porradinho, tome porradinho, tome porradinho, tome porradinho, tome porradinho. Eu quero ver se tu aguenta a pegada do ladrão. Eu por baixo de você e tu por cima é mó tesão. E aí, pessoal, por que eu trouxe essa música? Porque além da coreografia,
nós temos nesse momento algo explícito que relaciona ao sexo, tudo bem? Nada contra, mais uma vez, tá certo? É só para mostrar para vocês de que essas danças, muitas vezes, ela tem um teor sexual, tudo bem? Tem a pornografia. E aí, quando eu falo da pornografia, é uma questão muito simples. Existe, por exemplo, diversos tipos de livro, vamos dizer assim. Então, eu posso ler um livro, um romance, eu posso ler um suspense, eu posso ler, por exemplo, uma aventura, e eu posso ler, por exemplo, alguma coisa pornográfica, né? Assistir alguma coisa pornográfica, por exemplo. Tá? Só que existem coisas que não remetem, por exemplo, a certos ambientes, tá certo? Então, quando a gente fala que a dança é pornográfica, é porque ela tem essa característica, né? De imitar o ato sexual, de provocar excitação, de trazer o lado sexual das pessoas, enfim. E aí eu posso falar, nesse caso, com propriedade dessa segunda música, de que a letra, ou seja, um dos elementos, ela faz relação direta, né, na verdade, com o ato sexual. Quando você pega a coreografia, nós temos aí um segundo elemento que também traz esse mesmo momento. E nós temos aí um terceiro elemento, que é, no caso, as vestimentas. Se você pegar, por exemplo, o vestuário, eles já sugerem em alguns momentos também os atos sexuais. Então, em alguns momentos, em algumas coreografias, vocês sabem que, no caso, os meninos ou as meninas fazem menção a tirar a roupa, coisas desse tipo, tá? Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, uma dança como essa, os dançarinos, né, eles estão vestidos e é considerado pornográfico. Já naquela dança indígena que a gente mostrou um pouco anterior, eles estão nus praticamente e não é considerado pornográfica. Por que isso acontece? Porque naquele caso ela está dentro do contexto, tá? Quando a gente está fora de contexto, nós podemos ser mal interpretados ou também podemos estar passando uma mensagem ou usando símbolos e códigos que nós não conhecemos. E aí está o risco. Se você faz a dança com a intenção e sabendo o que está fazendo, beleza, é uma escolha sua. Porém, se você não consegue compreender ainda essa linguagem da dança, a partir de agora você já sabe, tá? Então você pode usar o código com significado de acordo com suas intenções, tá? Lembrando que tem algumas coisas que não são permitidas fazerem socialmente, ou seja, em ambientes sociais e comunitários, tá? E aí, por exemplo, algumas pessoas também trazem, por exemplo, a importância do brega funk, o brega, né, o passinho para diferentes formas sociais, enfim. Isso é uma outra discussão, tudo bem? Até porque muito dessas músicas, elas, de certa forma, elas traduzem o contexto que as pessoas que moram nesses ambientes, nessa cultura, passam. Então, existe tráfico, existe prostituição, existem muitas coisas, das quais eles retratam. Porém, não é uma característica da minha cultura, daquilo que eu vivo, tudo bem? Então, por isso que quando eu estou fazendo isso, eu estou representando, não é algo do meu contexto, que pode ser o de vocês, enfim. É só para a gente deixar claro o que é cada uma das coisas. Existem também, né, o que a gente chama de danças sensuais, né? Que elas representam alguns comportamentos que são mais sutis, é como se fosse aquela paquera, tudo bem? E aí uma das mais famosas que nós temos é o tango, né? O tango é a dança latina que com certeza vocês já ouviram falar, ou pelo menos já viram, pelo menos na televisão em alguns momentos, seja na dança dos famosos, ou seja lá onde for, que existe todo um aparato de sedução, de conquista, de diálogo. E muitas vezes a gente acha que essas características elas estão marcantes apenas nessas danças estrangeiras. Mas não, nós temos também nas nossas danças. Então, se eu pegar aqui um forrozinho, aquele pé de serra de barzinho, vamos dizer assim, nós temos aqui um casal dançando. E aí, cada um desses gestos, cada um desses movimentos, cada uma dessas expressões, elas me dizem algo, tudo bem? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a expressão facial da senhora e a expressão facial do senhor, ela é diferente. Então, tá aqui, os corpos aqui estão juntinhos aqui pela barriga, tá? Aquela barriguinha que vai chegando com a idade, eu também estou chegando nela, tá? Vocês me reencontram, vocês vão ver que ela tá bem grandinha, beleza? Mas aí, por exemplo, olha a diferença da expressão aqui,
desse senhorzinho, tá? Para essa senhora aqui, ó. Muda a expressão facial? Então, se muda, a gente já tem aqui pelo menos um indicativo, ou um dos elementos, em que nós temos, nesse momento, sentimentos diferentes. Então, é a mesma dança, tá? A mesma dança, o mesmo local, ou seja, o mesmo cenário, pode ser a mesma coreografia, mas o sentimento, né, a expressão do que está sentindo aí, ela é diferente, tudo bem? Se eu pegar aqui, nós temos ainda outros elementos, tá? O que é que vocês observam quando vocês estão vendo alguém dançando forró, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, se eu pegar uma coisa bem simples, ó, olha onde está a mão dessa mulher aqui, tá vendo? Por cima do ombro. Olha onde está a mão desse homem aqui, ó. Olha a expressão facial dele. Eu arriscaria dizer que eles estão debatendo alguma coisa, ou conversando sobre algo, ou perguntando sobre algo. Beleza? Eu arriscaria. Tudo bem? E aí a gente já vê aqui que existe uma aproximação de corpos maior do que tem aqui. Tudo bem? Principalmente de quadril. Tranquilo? Então, quando a gente vem para cá, existe uma aproximação ainda maior. Então, olha a altura que está essa mão aqui. Olha a altura que está essa aqui. E olha a altura que está aqui atrás. Ó, a diferença. Então, esse casal aqui está demonstrando um sentimento. Desculpa. Esse aqui está demonstrando outro. Esse aqui outro, esse aqui outro. Então, cada uma dessas coreografias, embora esteja no mesmo cenário, com a mesma música, são pessoas diferentes que têm expressões diferentes. Então, cada um aí está passando uma mensagem diferente. E para quem é a mensagem que eles estão passando? É para mim que estou assistindo? Não, é para o parceiro de dança, tá? Então existe todo um significado, né? E quando a gente for para as aulas práticas, que a gente voltar às aulas na escola, se der tempo de voltar para a dança, eu passo para vocês todo esse significado, porque cada gesto, cada movimento, cada posição do corpo é diferente. Até porque se vocês pegarem, todo mundo dança forró de um jeito diferente, tá? E existem níveis de conversa, é como se fossem níveis de intimidade, né? A forma de conversar com as pessoas ela é diferente. Quanto maior o nível de intimidade que você tem com a pessoa, mais assuntos você pode se envolver. Quando você não tem intimidade com aquela pessoa, a quantidade de assuntos ela vai ficando um pouco mais restrita, tudo bem? E aí, é claro, nós temos ainda as danças sexuais e eróticas, tá? Que são aquelas danças de sedução, propriamente dita, mas que não fazem relação ao ato sexual em si, tá certo? Elas são danças de conquista, de sedução, de provocação, tá? Mas elas não tratam diretamente aos gestos sexuais, assim como a dança pornográfica que eu mostrei para vocês anteriormente. Beleza? E aí, qual é a importância da compreensão de cada elemento da dança? Quando a gente vê os elementos da dança, cada um deles, né, agrupados, a gente consegue agora ter uma maior compreensão e fazer as coisas, né, ou compreender a dança exatamente como ela é. Então, pode ser que eu faça alguma dança específica sem nem ao menos saber o que é que eu estou passando de mensagem, sem nem ao menos saber o que é que eu estou representando. Tudo bem? E aí essa representação ela é muito perigosa. Tá? Por que ela é perigosa? Porque ela simplesmente não sei o que eu estou falando, não sei o que eu estou fazendo, ou simplesmente eu não sei o que eu estou dançando. Eu estou me deixando levar pela moda, pelo ritmo, pelo contexto. E aí imagina comigo, por exemplo, se eu for dançar a dança indígena lá com os índios sem saber de nada daquilo. Então vai ser uma coisa completamente sem noção para mim. Eu vou estar fazendo gestos que eu não sei para que significam, que não vão ter relevância para mim. Beleza? Então vamos lá. Agora que você já assistiu a sua aula, né, a aula de Educação Física da semana, então eu espero que vocês tenham, né, observado direitinho a aula toda, espero que tenha ficado claro como a dança ela pode ser uma linguagem, tá? E quais são os elementos dessa dança que faz com que elas sejam dança. A tarefa de casa eu não vou postar lá no mural, tá? Nas instruções. Então só vai saber o que é a tarefa que é para postar quem assistir a aula até o final, beleza? E aí qual é a atividade dessa semana, tá? Preste bem atenção. Vocês vão postar lá na atividade em forma de comentário, tudo bem? Tem lá os comentários, certo? Eu vou abrir só um fórum. Eu vou abrir um fórum, né?
E aí vocês vão comentar lá o que é a dança, tá? E o que é que a gente vai fazer? Vocês vão procurar uma dança, a que vocês quiserem, tá certo? Como vocês quiserem. E você vai procurar algum gesto e significado, ou algum movimento e significado. Então você vai procurar numa dança o que é que significa cada um dos passos. Que aí não precisa ser todos, tá? Você escolhe aí 2 ou 3 passos e vê o que significa. Por exemplo, o que é que significa, por exemplo, a tesoura do frevo, tá? Beleza? Ou o barquinho, ou o passo do bêbado. Por que ele é desse jeito? Por que o movimento corporal? Por que aquele passo significa algo? Então, eu sugiro que você procure dentro de uma dança que você conhece. Pode ser o passinho, pode ser o forró, pode ser a quadrilha, enfim, pode ser qualquer dança, tá? Então, você vai escolher uma dança que você quiser, vai escolher um passo, melhor, 2 ou 3 passos específicos, e vai descrever qual é o significado. Então vai dizer assim, por exemplo, o passo da tesoura, do frevo, ele passa um pé sobre o outro e vai para fora. É como se ele estivesse varrendo algo. Tudo bem? Ou pisando em brasa. Por que é que no pisando em brasa do frevo, o passista ele levanta o pé? Tem um significado. Então, por exemplo, se eu pisei em brasa, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o pé para não queimar. Tudo bem? Então, é isso que vocês vão fazer. Então, escolhe a dança, pega os passos e vê o que significa um desses passos. Beleza, galera? Lembrando que eu não vou colocar essa atividade lá no Google Sala de Aula, tá? Só vai saber quem assistir a aula por completo, tá? Eu estou tentando contemplar todos, né, as sugestões. Inclusive, esse formato de aula foi uma sugestão de um dos alunos, tá certo? Então, a gente vai tentando buscar formas de fazer com que vocês aprendam, que nós possamos construir conhecimento junto. Então, vejam aí se foi interessante, manda também para mim alguns comentários, se tem alguma sugestão, o que é que a gente pode fazer de diferente para poder a gente ter uma aprendizagem melhor. Beleza? Valeu, pessoal, tenham um bom dia. Lembre daquela primeira mensagem, né? Tire o dia para sorrir, tá certo? Aproveitem, não deixem as tarefas acumular e até a próxima.